Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara aí, ótimo finzinho de noite para início de madrugada desse sabadão, sabadou, sextou barra sabadou, que Deus abençoe a vida de todos nós. Tamo junto, galera. O Vasco entra em campo logo mais 5h45 da tarde desse sábado no Engenhão, diante o Urubu da Gávea. A gente, é claro, vamos falar bastante sobre a situação, provável escalação, né? Jogadores aí que não foram relacionados, Capasso, Tietê, Vitor Luiz, né? A gente vai falar sobre isso. Vamos falar também, meus amigos, sobre reforma de São Januário. Vamos falar sobre renovações de contrato de Léo Jardim, Jair, David, que renovou com o Vasco. Vamos falar sobre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Vamos abrir aspas para o nosso presidente Pedrinho, né? A gente vai falar aí muita coisa importante do nosso gigante da colina, Pedrinho, que falou sobre a Crefisa, falou sobre renovação também de Dimitri Payet. A gente vai abordar todos esses tópicos, tá, meus amigos? Então, olha só, direto e reto, sem muita delonga, vamos embora, vem comigo que está começando mais um Expresso barra Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, logo de cara eu vou pedir para vocês aqui, ó, se inscrevam aqui no nosso canal, é de graça, 0800, clica no botão aí, deixa o seu joinha também, o seu gostei para nos ajudar aqui, tá, meus amigos? Compartilhe o nosso vídeo para mais vascaínos ficarem por dentro do que está rolando no nosso Vascão. Lembrando que o nosso canal é um canal de informação e também de opinião. A gente não tem muro. Tem canal, né, não só aqui do Vasco, mas de vários segmentos que falam de futebol, que só dão informação, outros só dão opinião. Aqui é informação e opinião. Dê essa força para nós. Muito obrigado pelo engajamento de cada um de vocês, para cada um de vocês que dão seus comentários. Eu leio todos os comentários. Eu vou tentar amanhã fazer uma relação aí dos últimos dias, de todo mundo que mandou comentário aqui no nosso canal, de norte a sul do país, que falou aí o nome, a cidade. Inclusive você, deixe o seu nome e a sua cidade aí, de onde você fala, aqui do nosso Brasil enorme de dimensões continentais, ou de fora do Brasil também, que a gente vai mandar um abraço, um casaco especial para cada um de vocês amanhã. Se eu não esquecer, né? Tomara que eu não esqueça, eu vou anotar depois para a gente não esquecer essa situação. Então, meus amigos, logo de cara, já falo para vocês, acompanhe o nosso vídeo até o final. A gente vai falar de muita coisa importante. Logo de cara aqui, dando início assim, ó, papum, de bate pronto. Eu quero falar com vocês sobre o falecimento de um grande benemérito do Vasco da Gama, o Ney Moreira da Fonseca, tá, gente? Isso mesmo, Ney Moreira da Fonseca faleceu, ele que era grande benemérito do Vasco da Gama. O torcedor do Vasco fica um pouco ressabiado com a palavra benemérito ou grande benemérito, né? Por conta dos embrólios políticos do nosso clube nos últimos anos. Mas não estou aqui para falar de política nesse momento, é apenas uma nota de pesar, uma informação aí, uma nota de falecimento. Mais uma vez, do grande benemérito Ney Moreira da Fonseca, fica então o registro. Agora se tratando rapidinho aqui, ó, VaptVupt de basquetebol. A bola subiu agora há pouco, no fim da noite dessa sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário. O nosso R10 Score Vasco da Gama recebeu a equipe do Mogi e deu Vascão, deu bacalhau, ó, no ufa-ufa ali, né? Sempre daquele jeito. Depois o Vasco conseguiu dar aquela deslanchada. Eu acho que fazia muitos jogos já que o Vasco não conseguia vencer com um placar mais elástico aí nessa temporada 24-25 do nosso novo basquete. O Vasco da Gama venceu a equipe do Mogi pelo placar de 104-82, né? Olha, é daí para lá. O Vasco tem que buscar agora a voltar a empilhar vitórias. E outra coisa, tem que jogar aí um jogo mais solto, um jogo com mais personalidade, sabe? Os jogadores precisam colocar a mãozinha na forma, começarem a acertar mais as cestas de três, começarem a buscar jogadas diferentes. A gente viu na Copa Super 8, nosso R10 Score Vasco da Gama enfrentou o Urubu, nosso arquirrival Flamengo,
né? Deu pano para manga, deu polêmica, mas faltou repertório para o Vasco em um dado momento da partida. Então a gente espera ver um Vasco jogando assim, com mais leveza, com mais assertividade e também com mais personalidade. Então meus parabéns para o nosso treinador Léo Figueiró, que está aí de certa forma extraindo, tirando água de pedra, né? Fazendo aí aquele milagre a cada temporada, e também aos jogadores por mais essa vitória diante da equipe do Mogi, tá, meus amigos? Agora eu quero falar com vocês aqui, deixa eu ver aqui, tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar sobre o nosso presidente Pedrinho. O erro não foi nosso dessa vez, não. Porque eu fui um dos primeiros a procurar o Rony. Eu liguei para o Anderson Barros, perguntei se ele estava sendo negociado. O Anderson falou que sim. Pedi autorização para falar com o Rony e com seus representantes. A autorização foi dada e assim a gente começou a conversar. No início eu queria por empréstimo, porque a gente estava ali com outras opções também no mercado e tinha um equilíbrio financeiro para você fazer. E nunca deixei de manter contato com os representantes do Rony, nunca deixei de manter contato. Na reta final, quando o Bruma dá errado, a gente consegue estruturar uma condição financeira para o Rony, eu ligo para os seus representantes, e os seus representantes dizem que não tem nada assinado com ninguém. E aí ele me autoriza a fazer a proposta. Assim eu faço. Faço a proposta, ele se interessa pela proposta e acertamos. Quando eu vou no Palmeiras, o Palmeiras já tinha falado que já estava acertado com o Atlético Mineiro. Então, zero problema. Então, só para deixar muito claro, como foi dito pelos representantes do Atlético, como foi dito pelos representantes do Palmeiras, o Vasco é um clube, hoje, muito sério, que honra com a palavra. Então, assim, a gente não vai furar ninguém, não vai interferir em ninguém, a gente vai cumprir todo o protocolo de uma contratação. E assim foi feito. O que foi passado pra gente é que não tinha sido fechado com ninguém. Então, simples assim. O que for além disso é invenção. Ele, assim, ele tem me surpreendido dia a dia, assim, com o profissionalismo dele, entrado em forma, né, se dedicado. Mas é um caso que a gente vai avaliar mesmo na reta final do seu contrato, assim. Eu não posso te precisar agora o que vai acontecer com ele. É um jogador que, assim, respeita muito a instituição e nós respeitamos muito ele, não só como jogador do Vasco, mas pela carreira dele, até pelo que tinha sido acordado com ele, como eu já falei algumas vezes, que não colocaram no contrato e eu cumpri mesmo sem estar no contrato. Isso é uma demonstração de respeito por ele. Então, mas é um jogador assim, que a gente espera que ele dê uma resposta positiva ainda, porque o talento dele é absurdo. Realmente é um salário alto para o que o Vasco hoje pode pagar. Então, assim, é um jogador que a gente está avaliando até o último minuto. Eu prefiro não citar a Leila e nem o Lamaque, se você me permitir. Não, claro. Se teve algum envolvimento do posicionamento da Leila, do apoio que você teria do Lamaque para São Januário, para que isso não acontecesse, porque você tinha uma conversa com ele, a gente sabia que tinha a ver com os naming rights de São Januário, e a informação que eu tenho é que ela dizia para as pessoas que isso não ia acontecer. Eu prefiro não citar a Leila e nem o Lamaque, se você me permitir. Não, claro. Muita coisa acontece e às vezes eu prefiro passar por errado na história. Então, melhor assim. Bom, meus amigos, então vocês já acompanharam, vocês já viram, né, a situação toda. Começando aqui então pelo Payet, né, se tratando do Dimitri Payet. Payet, na verdade na França é Payet, né, aqui no Brasil que a gente muda um pouquinho, né, a pronúncia, na verdade é Dimitri Payet. Mas se tratando do Payet, o Pedrinho está correto, né, eu concordo com ele, o Payet tem muita qualidade, é muito bom jogador, fisicamente esse ano ele está evoluindo, né, eu percebo ele mais em forma, inclusive, do que o Felipe Coutinho, né, assim, a olho nu, forma física, os dois estão no shape. O Payet mais ali com mais massa, né, mais forte, o Coutinho mais franzino, mas os dois estão no shape. A questão é que o Payet tem mais mobilidade dentro de campo, a gente observa, é notório, é nítido,
né, durante os jogos do Vasco, a leveza a qual o Payet tem as suas passadas ao correr dentro de campo, e o Coutinho que em alguns momentos determinados da partida parece que tem alguns movimentos um pouco limitados, a perna parece que dá aquela agarrada, sabe como é? Então assim, a parte física do Payet, realmente eu concordo com o Pedrinho, muito ok, sempre evoluindo, pela idade dele, inclusive 36 anos, tem muita qualidade de bola no pé. Mas o Pedrinho foi muito feliz também na questão de avaliar com calma e frieza essa possível renovação com o nosso francês, com o camisa 10. Por quê? Nosso próprio presidente mencionou, são cifras altas, né, para o padrão financeiro hoje do Vasco, aí, R$1,5 milhão por mês de vencimentos mensais de salário do nosso francês. Então, assim, para o Vasco renovar, assumir esse compromisso, né, de 1 milhão por mês, por mais 1,5 milhão por mês, perdão, por mais 6 meses, que dão aí 3, 6, 9 milhões de reais, né, até dezembro ali, mais um 13º, não sei como é que vai ser. Vamos botar então 10 milhões de reais, né? Então assim, são valores altos, né? O Vasco trouxe aí, por exemplo, há poucos dias, por um pouquinho mais que isso, o Benjamin Garré. Em definitivo, é claro que tem um salário também, mas eu quero dizer que tá certo, tem que avaliar, tem que ser jogo após jogo. Vamos agora focar na semifinal de amanhã, diante do Flamengo. Vamos ver o que o Payet vai nos apresentar. A gente sabe que quando o homem está inspirado, ele tem bola para jogar, né? Eu acho que já passou da hora também do Payet acertar um pombo sem asa, ele meter um golaço contra o Flamengo, já passou da hora, né? Eu quero que o Coutinho também desencante amanhã, mas já é outro assunto. Depois tem a Copa do Brasil no meio da semana que vem, a gente vai falar disso daqui a pouco. Depois tem aí Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Então o Payet, ele mesmo vai assinar a sua renovação de contrato. Como assim, Álvaro? Eu quero dizer o seguinte, não é nem nas mãos do Payet, está nos pés do Payet. Né? Como ele joga com os pés, ele não é goleiro, né? Se fosse o Léo Jardim, estava nas mãos do Léo Jardim. No caso do Payet, está nos pés do Dimitri Payet. Depende única e exclusivamente do futebol que ele vai apresentar agora, nesse primeiro semestre de 2025, né, para aí o Vasco ver se realmente renova com ele ou não. Eu concordo com o presidente Pedrinho. A gente torce, eu praticamente torço para que dê muito certo, aí esses 6 meses do Payet aqui no Vasco agora de 2025, desse início de temporada. Eu praticamente torço para que dê super muito certo essa situação, tá? Mas se ele não jogar, não dá, né? Pra gente gastar rios e rios de dinheiro, né? Se o atleta não performar aí em alto nível, né, gente? Agora se tratando aí, deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Agora se tratando aí, meus amigos, da situação que o Pedrinho falou, né? Sobre a situação ali entre Vasco e Crefisa, né? A Crefisa que é gerida, né, pelos atuais donos, o casal, marido e mulher, José Roberto Lamáquia e dona Leila Pereira, azedou, né? Lá na campanha do Pedrinho, ali a corrida presidencial do Vasco da Gama, José Roberto Lamáquia fez um vídeo ao lado do Pedrinho, afirmando que tinha interesse em comprar o Neymar White de São Januário. Isso gerou uma expectativa enorme, né? Essa situação, e não aconteceu. Então, o que sucede é a seguinte situação. Pedrinho falou que não prefere falar sobre a Leila e sobre o José Roberto Lamáquia. Então, algo que antes parecia ali uma amizade, né, algo de longa data, agora parece que os laços se romperam, né? Parece que ruiu, estremeceu, abalou as estruturas desse relacionamento. O Álvaro, então o Pedrinho não fala mais com Leila Pereira e Roberto Lamáquia? Fala, né? Bom dia, como vai, tudo bem, coisa e tal. Vão se falar, por exemplo, daqui a pouco
No Brasileirão vai ter Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco. Tem Copa do Brasil vindo aí, a gente não sabe qual pode ser o cruzamento das chaves, né? Então, assim, tem esse relacionamento? Tem. Mas não é tão amistoso quanto era anteriormente e se esperava que continuasse sendo, né? Então, assim, tudo isso se deve por uma promessa feita ao torcedor do Vasco, e essa promessa não aconteceu, né? Não aconteceu, não se concretizou. É culpa do Pedrinho? Não. Não foi ele que prometeu. O presidente da Crefisa, o dono da Crefisa, falou que, né, que tinha interesse, mas não concretizou. Então o Pedrinho falou que ele prefere sair como errado na parada do que tocar no assunto. Porque quando ele fala isso, é porque eu me ponho no balaio. Nós, torcedores, né, a gente acaba falando, o Pedrinho prometeu, não sei o que, e até agora nada, né? Então, pelo que parece, até o Pedrinho foi enganado. Pelo que parece, o Lamáquia de repente deu o ok. Parece que a Leila embarreirou por conta de interesses pessoais dentro do Palmeiras. A Leila, que é presidente, sofreu duras críticas no conselho interno do Palmeiras. Parece que a parte Leila Pereira como dirigente de futebol, né, interferiu na parte Leila Pereira sócia, né, e uma das donas da Crefisa em relação a Neymer Whites, azedando então essa situação. Agora eu quero falar com vocês aqui, já falamos, né, já debulhamos, falamos bastante sobre o presidente Pedrinho, sobre a situação do Paê, Crefisa e coisa e tal. Agora vamos começar abordando, antes da gente falar do jogo, pode ser, meus queridos, vamos falar aqui das renovações de contrato. Tem uma série de situações aqui, David, Léo Jardim, Jair e Dimitri Payet, isso mesmo. Vamos falar, o assunto, a palavra do momento é renovação em relação a esses 4 atletas, 4 ativos jogadores do nosso Vasco da Gama. Começando então pelo goleiro, né? Todo bom time começa por um bom goleiro. Se tratando do nosso querido Léo Jardim, o Vasco aí apresentou uma proposta para ele, para renovar o seu vínculo empregatício junto ao nosso gigante da colina, até dezembro de 2028. Então, seriam aí mais 3 anos, né? 26, 27, 28. Seriam mais 3 anos de contrato que o Vasco está colocando na mesa para o Léo Jardim, o nosso goleiro. Podendo até, se ele bater metas estipuladas em contrato, gatilhos, né, colocados ali em cláusulas, podendo esse contrato se estender até o fim de 2029. Então, inicialmente, mais 3 anos de contrato para o Léo Jardim. Se ele bater as metas, podem chegar a 4 anos com essa renovação com o nosso goleiro, que é titular, já passou pela seleção brasileira ano passado, vencendo já 2 temporadas consecutivas, eleito um dos melhores goleiros aqui do Campeonato Brasileiro e do futebol brasileiro, jogando, atuando aqui no Brasil. A gente sabe que tem grandes goleiros também do futebol brasileiro jogando na Europa, sobretudo na Inglaterra. Tem o Ederson, tem o Alisson, entre outros grandes goleiros, né? E o Léo Jardim tá aí buscando o seu lugar ao sol, sempre muito importante para o nosso gigante da colina. Ótima notícia, né? Lembrando que o Vasco já renovou com o Verratti, agora encaminhando aí essa renovação com o Léo Jardim, e não para por aí. O Vasco também já está buscando aí outras situações. Por exemplo, o David, né? Isso mesmo, o nosso atacante David, ele que atua como ponta esquerda, ou até mesmo falso 9, fazendo dupla de ataque ali, sofreu uma lesão no ano passado, né? Vai ficar até o fim de maio, mais ou menos, dessa temporada fora dos gramados. Está voltando aí, está se recuperando, está treinando, mas ainda não está apto para entrar em campo com a camisa do nosso gigante. O nosso DVD teve o seu contrato aí definitivo assinado com o Vasco. Como assim, Álvaro Silva? Vou explicar para você agora, meus amigos, para vocês, meus amigos. É o seguinte, o David estava emprestado ao Vasco junto ao Internacional de Porto Alegre. O David pertencia ao Inter, né? Ele que veio do São Paulo, estava no Inter, né? E o Inter emprestou ele para o Vasco
O Vasco então estipulou metas ali e ele logo bateu aquelas metas para o Vasco adquiri-lo. Lembrando que quem fez a contratação do David foi a gestão da 777 Partners, né? O presidente Pedrinho apenas aí levou adiante essa situação, cumprindo, honrando os compromissos que já estavam firmados em contrato, tá, meus amigos? E aí é o seguinte, contrato do David renovado até dezembro também de 2028, tá? Isso mesmo, o contrato do DVD renovado até dezembro de 2028, então o mesmo tempo de contrato que terá o Léo Jardim é o tempo de contrato que terá o nosso atacante David, né? Então o Vasco aí buscando se reforçar, buscando manter aí uma equipe competitiva, uma espinha dorsal. Chegou agora o Nuno Moreira, o Benjamin Garré, o Lloyd Augusto, tem o Adson que está voltando de lesão também, o David que está voltando de lesão, tem o Verrete, nosso artilheiro incontestável. Então, pouco a pouco, o Vasco vai tentando encaixar, colocar aí as cartas, né, dos atores que vão compor esse ataque do nosso Vasco para as próximas temporadas. É claro que sempre no terminar de uma temporada para o início de outra, você pode sacar um jogador, pode acabar rescindindo, pode acabar emprestando para outra equipe, pode acabá-lo vendendo, recebendo propostas de fora do país ou até mesmo de dentro do país. Com isso o clube vai no mercado, busca jogador de novo, é normal, faz parte do mercado da bola, mas no primeiro momento o Vasco aí tentando consolidar, né, sobretudo o setor de ataque. Então, Léo Jardim encaminhado até dezembro de 28, o David renovou, né, agora jogador oficial do Vasco até também dezembro de 2028. A situação do Jair segue indefinida, o nosso meio-campista, ele que o contrato dele termina no fim desse ano e, se eu não me engano, deixa eu ver aqui na minha cola, em julho desse ano agora, né, a partir do mês 7 do mês de julho de 2025, Jair já fica livre para assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Tá? Então, se o Vasco não se movimentar agora nos próximos meses para renovar o contrato do Jair, né, o Jair pode sair do clube de graça, né, uma vez que em julho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe que tiver o interesse no jogador e ele queira atuar também, né, deixando o clube em dezembro. No momento, até o momento que eu estou gravando para vocês, não tem nenhuma notícia de que o Vasco teria procurado o Jair para renovar esse contrato. Nenhuma notícia até esse momento aí que o Vasco teria procurado o atleta, né? Claro que o Jair também está vindo de lesão, muito abaixo, né? Quando ele começou a evoluir dentro de campo, ele sofreu aquela lesão que é onde ele rompeu o ligamento cruzado interior do joelho, junto com o Paulinho Paula, na temporada do ano passado, está voltando agora, ainda não alcançou a sua melhor forma física e técnica no Vasco, seu ápice, né? Ainda não é aquele Jair campeão brasileiro com a camisa do Atlético Mineiro, mas eu ainda vejo potencial nele. Ainda vejo, é um jogador novo, a parte física dele ele está sempre em forma, sempre comprometido, ele tem qualidade. O que falta agora é ele engrenar esse ritmo de jogo dele e pegar confiança. Tá? A palavra confiança no futebol é tão importante quanto as outras coisas. Né? A gente viu aí na noite dessa quinta-feira o Racing, né, passeando, né, dando um passeio, um vareio para cima do Botafogo aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Né? O Racing enfiou 4-0 no Botafogo no agregado. Foram 2 jogos, né? Um jogo lá em Avejaneda, na Argentina, 2-0 na casa deles no El Cilindro, e outro jogo aqui no Rio, 2-0 na casa do Botafogo no Newton Santos. E o Racing desfilando confiança, os jogadores fazendo o famoso toca-me voe, domina, toca, passa, levantando a cabeça, né, levantando bola, triangulando, driblando, buscando o jogo, simplificando as jogadas. Então o que falta, não só no Jair, mas em todos os jogadores do Vasco nesse momento, é simplificar a jogada, é parar de jogar aquele futebol robotizado, aquele futebol de videogame, que o jogador pega, domina, toca, pega, domina, toca. Eu acho que tem hora que falta o jogador dominar, levantar a cabeça, sabe? Analisar o campo rápido, raciocínio rápido. Calma aí, vale mais a pena eu entregar para o colega aqui ou vale mais a pena eu arrastar, driblar um, romper uma linha e entregar para o outro na cara do gol? O que falta hoje no Vasco é isso, não só no Vasco, mas no futebol brasileiro, no modo geral. Né? A gente está vendo um futebol brasileiro muito robotizado, né? Muito robotizado. E aí quando o time fica manjado a maneira de jogar, amarra, não tem jogo, porque aí bota aqueles 2 bondes na frente da área, 2 linhas de 4 ou de 5 na frente da área ali, e aí fica quase que intransponível. Então, se não tiver criatividade, a famosa alegria nas pernas, leveza, drible,
né, tabela, triangulação e confiança, que é o que eu estou falando aqui, que é o principal, não vai. E eu acho que o que falta para o Jair nesse momento é confiança e ritmo. Eu ainda acredito nele. Não renovaria por muito tempo com ele, tá? Para ser sincero, eu acho que essa situação está nos pés dele. Está nos pés tão unicamente do próprio Jair. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a reforma de São Januário, tá? O Conselho Consultivo já fez ali a convocação para a primeira reunião do potencial construtivo para o início das obras do nosso estádio de São Januário. Essa reunião vai acontecer no próximo dia 12, isso mesmo, 12 de março, às 15 horas, 3 horas da tarde, então, o Conselho Consultivo já foi convocado para essa primeira etapa dessa reunião, desse conselho, né, que encabeça ali a situação do potencial construtivo. Pouco a pouco o Vasco vai aí caminhando, o Vasco vai melhorando, evoluindo, buscando galgar, andar, como se diz, ganhar terreno, avançar nessa situação da reforma do nosso estádio. Tem algumas situações que eu quero enumerar para vocês aqui. Às vezes o torcedor fala assim, ah, mas não tem rua, as ruas ali da barreira do Vasco, ali chegando em São Januário, são estreitas, e isso, e aquilo, e não sei o que lá, e não sei o que, porque é isso, porque não dá, porque, gente, numa boa, as ruas, o entorno e a infraestrutura já está tudo já no projeto, gente. Tudo no projeto. O Vasco vai fazer de uma forma que não vai precisar sair demolindo casa de ninguém, tá? E se acontecer isso, vai ser algo de comum acordo entre ambas as partes, vai ser indenizado e coisa e tal, para tipo assim, comprar a casa, mas a princípio não tem essa situação. E outra coisa, tem muito espaço dentro do próprio São Januário, quando você passa dos muros para dentro, mal aproveitado. São esses espaços que vão ser otimizados, pegando desde lá do parque aquático, lá embaixo, até chegar na curva, ou vice-versa, pegando da curva até lá embaixo. Na frente da fachada histórica de São Januário, aquela calçada ali vai ser revitalizada, a avenida vai ganhar mais uma mão, tudo. Mas não é assim, porque está no desenho, depois não vai ter espaço para fazer. Alô, rapaziada, estamos falando de um projeto aprovado na Câmara do Rio de Janeiro, de um dos escritórios de arquitetura mais bem conceituados do Rio de Janeiro. Um projeto muito bem elaborado. Então, não é só apenas fazer um estádio novo num bairro ali, vamos dizer assim, com tradição mais antigo. Não! O bairro ali, o entorno todinho de São Januário vai ser revitalizado. Vamos ter rede de esgoto nova, vamos ter iluminação nova, rede elétrica, sobretudo, nova. Vamos ter novas avenidas, vamos otimizar o espaço, sabe? Organizar melhor. Vamos ter ali entradas, acessos, né? Reformados, aumentados, ampliados, estacionamento no térreo do estádio e também no subtérreo, no subterrâneo. Vamos ter uma série de situações justamente para obedecer essa infraestrutura que envolve o entorno de São Januário. Não é apenas ir lá, gastar $500 milhão, 500 milhões de reais, fazer ali um estádio novo e pronto, deixa tudo ali do jeito que está no entorno. Não, o entorno vai ser revitalizado junto. Tanto que será que a Vaninha, a presidente da Associação dos Moradores da Barreira do Vasco, vai se fazer presente nesse conselho consultivo, representando justamente os interesses da comunidade da Barreira do Vasco, ali do bairro Vasco da Gama, justamente por esses assuntos que eu estou falando para vocês: infraestrutura, saneamento básico, iluminação, transporte, as vias de acesso, estacionamento, os comerciantes, aonde serão as praças de alimentação, o comércio, se vai ficar onde está, se vai haver uma praça específica para o comércio, como é que vai funcionar. Tudo isso, gente, vai ser organizado. Tudo isso. Para quem foi lá no Allianz Parque, para quem já viu pelo menos pela televisão no Allianz Parque, as ruas de acesso lá em São Paulo são estreitas também, não são megas avenidas. Tá? Então assim, cada situação é uma situação, porque as pessoas estão acostumadas com o Maracanã, que é muito grande,
Aí tem um entorno maior ainda, aquele descampado enorme em volta do Maracanã ali. É bom, é necessário, é bacana? É, mas não é obrigatoriedade ter aquele espaço todo ali. Não é obrigatoriedade ter todo aquele espaço ali. Tá? Agora, uma coisa que eu faço uma ressalva para a Prefeitura do Rio é a questão das linhas de trem, as linhas de ônibus. Acontecendo essa reforma de São Januário, tem que haver ali também uma melhoria, não só para a Zona Norte, mas tem que haver uma melhoria ali no entorno, no modo geral. Ali, na verdade eu falei errado, não só para São Januário, mas para toda a Zona Norte, né? Agora reconfigurando, né, a frase. Tem que haver essa melhoria, para haver comodidade, praticidade, né? Até mesmo ali pontos ali de carro de aplicativo, pontos de mototáxi para agilizar o transporte de quem mora mais perto, ali dentro do próprio Rio de Janeiro, da própria Zona Norte, né? Tem que haver também, organizado pelo Vasco, um local específico para estacionar ônibus, algo que hoje não se tem. Hoje, por exemplo, você chega lá numa caravana, ou de ônibus, ou de van, a van fica parada, encostada numa calçada, fica no posto de gasolina, o ônibus fica ali também, coisa e tal. Não tem um lugar específico para estacionar esses ônibus aí de caravana que vem do Brasil inteiro para assistir o jogo do Vasco. Então essas coisas todas, tá tudo no projeto, tá, meus amigos? Então fica aí o registro. Agora, se tratando da Copa do Brasil, olha só, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, o Laranjão da Baixada, na próxima quarta-feira aqui no Rio, no Newton Santos, 9h30 da noite, tá, gente? Isso mesmo, 9h30 da noite, no dia 5 de março de 2025, o Vasco enfrenta então o Nova Iguaçu pela segunda fase da Copa do Brasil. Lembrando que o mando de campo seria do Nova Iguaçu, ele é o time menos ranqueado nesse confronto, e o Nova Iguaçu vendeu o seu mando de campo, que vai acontecer no Engenhão. Então o Vasco tem 3 decisões pela frente. Tem a decisão de logo mais, na tarde desse sábado, contra o Flamengo, primeiro jogo da semifinal, a gente vai falar já dessa partida. Tem esse jogo de quarta-feira, é mata, né? Ganhou, o Vasco passa, empatou, é pênalti, perdeu, tá fora, né, na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. E no outro fim de semana, o jogo de volta aí, né, para sacramentar, né, a classificação, no caso, ou de Vasco ou de Flamengo, para a grande final do Campeonato Carioca desse ano de 2025. O Campeonato Brasileiro já tem data marcada para início, a pré-tabela já foi até mesmo divulgada pela CBF. O Vasco enfrenta na primeira rodada do Brasileirão a equipe do Santos aqui no Rio, em São Januário. Teremos um duelo sensacional. Felipe Coutinho versus Neymar, né? Isso mesmo, o nosso Coutinho pelo nosso Vascão e o Neymar pelo Santos, né? Pelos meninos da Vila. Eu gosto muito de ver o menino Ney jogando. Tomara que ele não jogue bem contra o nosso Vasco, né? Mas contra os outros times ele pode jogar. Contra o meu Vasco não, mas eu gosto muito do futebol do Neymar. Então, a Rede Record já se adiantou e já está divulgando aí. A Record vai transmitir esse jogo. Vasco da Gama e Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro em São Januário, será transmitido pela Rede Record de televisão, tá, meus amigos? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre o clássico, né? Vasco da Gama e Flamengo. Nosso Vasco finalizou os preparativos para esse jogo nessa sexta-feira. Até o momento, 10 mil, vamos botar aí um pouco mais de 10 mil ingressos foram vendidos. É muito pouco, diga-se de passagem. Eu até falei isso ontem e vou reiterar agora. Eu acho que é uma série de fatores que corroboraram para essa situação, como por exemplo o calor extenuante do Rio de Janeiro, o horário, né, 15 para 6, é muito quente ainda no Rio, a questão também da malha de trem, de ônibus no fim de semana, tem a questão também que é carnaval aí no Rio de Janeiro, feriado de carnaval. E tem a questão também desse imbróglio que demoraram para colocar o ingresso à venda. Então tem vários fatores que eu acho que estão corroborando para isso aí. Não sei, vamos aguardar. Eu fico triste, né? Eu sou de um tempo que o Maracanã era para 90, 100 mil pessoas, né? Metade ali para Vasco e para Flamengo. Aí depois, quando eu tinha ali 9, 10, 11 anos, já eram 60, 70 mil todo jogo, 80 mil, 90 mil todo jogo. E a medir lá para cá foi só diminuindo, porque infelizmente elitizaram o futebol. Fizeram um estádio para 68, 70 mil, com essa palhaçada aí, que todo jogo é 40, 50 mil só. Eles preferem colocar menos torcida no estádio e colocar mais dinheiro no bolso do que antes, que se tinha mais calor humano, mais torcedores no Maracanã. Se tratando desse jogo, o Vasco treinou no Engenhão, treinou aí no Newton Santos.
né, os nossos jogadores titulares aí, todo mundo aí, como é que fala? Apto para a partida. Os 3 reforços, Lloyd Augusto, Benjamin Garré e Nuno Moreira, né? Você até acompanha a foto deles treinando aí, eles vêm treinando aí muito bem, diga-se de passagem, estavam todos eles jogando em seus respectivos times no futebol europeu, então é uma possibilidade muito grande de pelo menos um desses 3 começar na equipe titular, se não 2, tá? Se não 2, mas pelo menos um desses 3 jogadores deve começar na equipe titular. O árbitro para esse jogo é o Anderson Daronco. Olho nesse camarada, olho nesse rapaz aí. Esse cidadão tem a tendência de sempre tentar tumultuar a vida do Vasco da Gama. A transmissão dessa partida fica a cargo da Vasco TV pelo YouTube, com áudio e vídeo, né, com imagens, no caso pela nossa Vasco TV, de graça, 0800, viu, rapaziada? O Grupo Globo também vai transmitir para todo o Brasil, dependendo do estado, aí você tem que conferir a sua praça, se vai ter bloqueio ou não. Sport TV e Premier, tá? E também na plataforma online do Sport TV Play ou do Premier Play ou nas rádios, né? Para você aí escutar o jogo à moda antiga. Meus amigos, olha só, Tietê não vai para o jogo, ele que se lesionou contra o Botafogo, está fora desse clássico contra o Flamengo, não foi relacionado. Manuel Capasso também não se encontra entre os jogadores que vão para a partida. E o lateral esquerdo, Vitor Luiz, também não, tá, meus amigos? Também não. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, meus amigos. A provável, possível escalação do nosso gigante da colina para esse jogo deve ser com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura e Jair ou Matheus Carvalho, né? Vamos aí aguardar. Felipe Coutinho, Lloyd Augusto ou Lucas Zucarello, Ryan ou Benjamin Garré e Pablo Verrete. Essa é a provável escalação. Eu, para ser bem sincero para vocês, se eu sou o treinador, na moral mesmo, gente, eu sou pistola. Se eu sou o treinador, eu coloco logo de cara Garré na direita, Nuno na esquerda, Verrete centralizado, entendeu? Por aí. Faria logo dessa forma aí. Colocaria o Coutinho ali, fazendo ali a linha, a entrelinha, entre os meias e entre o ataque, flutuando, sabe? Quase um atacante, mas ao mesmo tempo como um meia. Entendeu? Sem a bola o Garré volta para recompor, o Nuno volta também. Eu faria dessa forma aí. Ou colocaria o Lloyd Augusto, né, ali na direita e o Garré dialogando com o Coutinho de meia. O Garré faz também a função de meia atacante, tá, meus amigos? Então, não sei, vamos ver qual vai ser a ideia do nosso treinador Fábio Carille para esse jogo. Tem a questão do meio-campo, o grande ponto de interrogação. Será que vai encaixar? Será que não vai encaixar? O Hugo Moura, eu já vim notando o Hugo Moura já há alguns jogos. Ele com a bola no pé, ele até que acerta alguns passes, né? Faz rápido ali a saída de bola e coisa e tal. Mas o que está me incomodando muito no Hugo Moura é que ele é volante e ele não marca. Ele fica olhando os caras a 3, 4 metros de distância com a mão para trás, correndo para trás assim, sabe? Aquele movimento de defensor medroso, com a mão para trás, correndo para trás, olhando. Isso aí não apavora adversário nenhum, né? Você tem que em cima, tem que ali, ó, o cara dominou, já tem que estar em cima, não deixar nem dominar a bola. Sabe como é que é? E o Hugo Moura tá me incomodando um pouco nos últimos dias em relação a isso. Vamos torcer para que mude essa postura, tá? Todo bom time tem que vencer o meio-campo. Se não ganhar o meio-campo, fica difícil de ganhar a partida, tá? É o meio-campo que é o coração aí de qualquer equipe de futebol, né, meus amigos? O meio-campo é o coração de qualquer equipe de futebol. E aí, em relação ao ataque, a gente espera muito, né? Desses jogadores que chegaram, do Garré, do Nuno Moreira, do Lloyd Augusto, até porque o Ryan fez aí uma ou duas partidas mais ou menos, uma pela Copa do Brasil, contra o Botafogo foi mais ou menos ali. O Vasco precisa de velocidade no ataque. O Ryan, ele joga bem um jogo, joga mal o outro. Não dá para confiar, ainda mais num clássico contra o Flamengo. Ah, Álvaro, mas se colocar o Garré, o Lloyd, o Nuno Moreira, pode rachar o grupo, eles acabaram de chegar, porque não tem experiência. Isso é mimimi. Isso é conversa fiada. Os caras chegaram, são jogadores do Vasco, recebem salário, o Vasco está pagando e não é pouco dinheiro. Os 3 jogadores estavam jogando nos seus times. O Garré estava jogando no Krylia Sovetov. O Lloyd Augusto estava jogando lá no Alanya Spor da Turquia.
e o Nuno Moreira estava jogando no Casa Pia. Então não tem o porquê desses caras não jogarem agora com a camisa do Vasco. Não tem porquê. Essa palhaçada de adaptação, não sei o quê, não sei o quê. Isso é conversa fiada. Pra mim, isso é conversa fiada. Tá? É conversa fiada pra mim. Humilde opinião. Tudo bem, tem o calor, a gente entende. Os caras não precisam jogar 90 minutos. Mas dá pra jogar 30, 40 minutos tranquilamente esses 3 jogadores aí. Dá pra colocar um no primeiro tempo, coloca outro no segundo. Se alguém não estiver indo bem, já bota outro no intervalo. Dá para colocar os caras para jogar. A gente está precisando de algo novo. Algo diferente, fora da curva. Esse Vasco posicional, que não marca ninguém no meio campo, demora um ano para sair com a bola lá de trás. E é toda hora espirrando bola no verrete para fazer a casquinha para os pontas, que não tem velocidade, todo mundo já manjou. A gente precisa de um Vasco que tenha velocidade pelos flancos, pelos lados do campo. Um Vasco que rompa linhas, que tenha agressividade, que tenha personalidade. De um Coutinho vivo no jogo, com sede de fazer gol. De um Payet com vontade de chamar a responsabilidade, que a gente até falou sobre isso também. Né? Então, eu acho que é isso que falta no Vasco. Se o Vasco encaixar essas situações que eu estou falando para vocês, a gente tem grande chance de sair com um resultado positivo. Grande chance. Mas depende do Vasco marcar, vender cada centímetro de grama muito caro para o Urubu, muito caro, e ter personalidade quando tivermos a bola no pé. Tá, meus amigos? Então, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou ficando por aqui. Né? A gente falou de muita coisa importante do nosso Vasco e a gente se vê nesse sabadão. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!